Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Quem fala, para quem não conhece as nossas videoaulas, quem está falando é o professor Márcio, e diferente das outras aulas que estamos trabalhando aí constantemente com geometria plana, hoje eu trouxe para vocês aí uma questão bem legal, falando sobre matrizes e determinantes. Muita gente aí acha matrizes determinantes uma questão muito fácil, nem para estudar, e acha que todas as questões de matriz determinante vai ser tranquilo de se resolver. Mas depende muito da interpretação de cada problema, depende de cada situação apresentada. Antes de começarmos a resolver essa questão, eu gostaria de pedir a você que, se caiu nesse canal aqui pela primeira vez, não deixe de se inscrever. Caso você já acompanhe o canal e não é inscrito, se inscreva no canal para dar essa força para a gente. Você vai fazer com que o canal cresça mais e mais, possibilitando que a gente continue postando mais e mais vídeos aqui para vocês. Peço que deixem as impressões de vocês aí. Se possível, assistir até o final, deixe o seu like. Caso você goste da videoaula, faça comentários, enfim, compartilhe essa ideia aí. Vamos tentar valorizar aí o nosso trabalho, né? Esse trabalho que a gente tenta propor aqui para vocês, de uma maneira bastante humilde, mas que, acredite, cheio de boas intenções para ajudar mais e mais aquele aluno que tem dificuldade, aquele aluno que está querendo atingir o seu objetivo, se esforça todos os dias e não encara as coisas assim como se fosse cair do céu, ok? Sem mais delongas, vamos à resolução da questão, bem tranquila. A questão caiu em 2002 na SpaceX. A questão diz o seguinte: seja mx a matriz de ordem 3x3 em função de x. Aí ele me dá a matriz aqui, ó, o cosseno de x elevado a 2022 mais 2022. Na outra coluna, né, na primeira linha, segunda coluna, seno de x elevado a 2022 mais 2022. Depois na primeira linha, terceira coluna, 2022 elevado a x. Bom, eu não vou ler todo o enunciado aqui da matriz. Já deu para perceber que aparece cosseno e seno, e aparece aí o 2022 elevado a x. Aqui é a matriz de ordem 3x3. Por que 3x3, professor? Porque ela tem 3 linhas e 3 colunas. A primeira linha é essa, a segunda é essa, a terceira linha é essa. A primeira coluna é essa, a segunda coluna ou fila, pode também ser entendido como fila, e a terceira é essa. Bom, continuando a interpretação do que o exercício propõe, ele diz assim: considere f a função definida pela expressão f de x igual ao determinante da matriz x. Olha só, o f de x é o determinante da matriz x. Então, essa questão ela se resume em achar o determinante dessa matriz aqui. Que parece que não é de Jesus, né? Que só de olhar aqui o aluno se espanta e sai fora, não consegue, vai lá e dá um chute lá e não consegue resolver. Bom, e aí vocês vão ver que não é tão difícil assim, basta ter um pouquinho de calma para analisar. Em que o determinante da matriz det de mx é o determinante da matriz de m de x, mx, né? É correto afirmar que a equação f de x, ou seja, quando você fala f de x, você está falando o quê? O determinante de m de x. O f de x igual a menos 1, quando acontece isso, nós vamos encontrar o quê?
não possui solução real? É correto afirmar que não possui solução real? Que possui uma única solução real? Possui exatamente 20 mil, 2 mil, desculpa, 2.022 soluções reais diferentes? Possui apenas... Aqui eu troquei a letra, tá? Do enunciado lá da SPSEC, eu troquei na hora de copiar. Possui apenas duas soluções distintas? Possui infinitas soluções distintas? Vamos ver isso aí agora? Bom, ele fala o seguinte, o que nós queremos encontrar é o seguinte, ele diz que o f de x é igual a menos 1. Porém, ele diz que esse f de x nada mais é do que o determinante da matriz em x, né? A função é o determinante da matriz em x. Isso igual a 1, a menos 1, né? Perdão, menos 1. Melhor apagar do que borrar, né? Menos 1 para ficar na compreensão de vocês aqui. Beleza. Então, para eu achar a função, o f de x, e resolver essa equação e afirmar alguma coisa a respeito de f de x igual a menos 1, eu preciso encontrar o determinante da matriz. Perfeito? E aí, pessoal, a gente vai usar aqui uma maneira mais simples de escrever essas expressões horrorosas aqui. Evidentemente que o 2022, com toda certeza, nós vamos escrever. Porém, o seno aqui e o cosseno, nós podemos facilitar isso, né? Fazer uma simplificação melhor disso aí. Então, olha só, vamos dizer o seguinte, que aonde está x elevado a 2022 mais 2022, vamos trocar por alfa, ou por beta, ou por teta. Se você quiser colocar por a também, não tem problema, sem problema nenhum, pessoal. Isso aqui é o arco, é esse arco aqui, representa este arco, o alfa, representa o arco. Vamos escrever o determinante, só para lembrar o seguinte, a matriz, normalmente, ou em sua grande maioria, ela é escrita, ela se apresenta entre colchetes ou entre parênteses, tudo bem? Já o determinante, você não precisa nem escrever o determinante, basta você colocar a barra, que aí você já está escrevendo o determinante. Então, deixa eu dar um zoom aqui para vocês que estão aí assistindo aí o canal, para vocês verem a matriz direitinho. Olha que matriz, que se o cara não tiver um certo conhecimento, ele sai correndo dela, olha essa matriz. Se o cara não tiver um certo conhecimento de matriz, ele sai correndo dela, né? E esse artifício ele vai nos ajudar bastante. O legal dessa questão é que ela envolve conceitos variados. Por incrível que pareça, nós temos ali trigonometria, nós vamos nos deparar com vários conceitos interessantes aqui. Misturou funções com trigonometria, enfim, de um modo geral. Então vamos escrever essa matriz, substituindo agora aquela parafernália toda ali, por alfa, aonde for x elevado a 2022 mais 2022, nós vamos trocar, vou até colocar aqui, pessoal, para ficar bem tranquilo, tá?
Então, essa expressão, pessoal, eu estou trocando por quem? Por alfa, né? Certinho? Então, vamos montar o determinante? Vamos diretamente no determinante. E o determinante, nós temos que lembrar que ele tem que ser igual a menos 1. Porém, nós vamos colocar o determinante, montar o determinante aqui, e o resultado nós vamos igualar a menos 1 para ver o que nós vamos achar aí. Tudo bem? Então, vamos à resolução da questão. Eu já disse sobre a barrinha, né? Barrinha já, por si só, ela já nos diz que trata-se de um determinante. Então, na primeira linha, primeira coluna, nós vamos ter o cosseno de alfa. Depois nós temos o seno de alfa. Depois nós temos 2022. Elevado a x, evidentemente. Na segunda linha, nós temos 0, depois 0 de novo, e depois 2022 elevado a x. E na terceira linha, né? Na terceira linha, eu tenho menos o seno de alfa, eu tenho o cosseno de alfa e eu tenho o 2022 elevado a x. Bom, e aí a gente vai relembrar como é que a gente resolve o determinante de uma matriz, como que a gente calcula o determinante de uma matriz de ordem quadrada 3 por 3, né? A gente resolve da seguinte forma. Nós repetimos as duas primeiras colunas, que é a famosa regra de Sarri, né? Ou Sarros, que muita gente fala, né? Regra de Sarri. Você repete as duas primeiras colunas, no caso, o cosseno de alfa, seno de alfa. Aqui, 0 e 0. E aqui, menos o seno de alfa. E aqui o cosseno de alfa. Tudo bem? E aí a gente faz o produto das diagonais principais, né? Vai ser a soma a soma dos produtos das diagonais principais, né? Porque a diagonal principal é essa e as subsequentes a ela, paralelas a ela, também serão diagonais que pertencem ao conjunto das diagonais principais. Então, eu vou pegar aqui com a caneta vermelhinha aqui, depois eu troco de caneta para vocês entenderem. Então, aqui nós vamos ter um valor e aqui nós vamos ter outro valor. Existem outras formas de resolver isso aqui, pessoal, aplicando o determinante, mas eu acredito que a mais tradicional seria essa, e uma saída bem tranquila, sem estresse, sem transtorno aí para nós. Tá? Então, 0 aqui já deu para perceber que o resultado é 0. Então, aqui, eu tenho o seno mais com menos dá menos, então vai ficar menos seno ao quadrado de alfa, né? Aqui eu teria que colocar um menos 2022, né? Menos 2022 seno ao quadrado de alfa. Tudo bem? E nesse aqui, que eu vou procurar colocar aqui, dá 0, porque eu tenho um 0 na multiplicação aqui, Entrou 0 na multiplicação, aí facilita demais a nossa vida. Vamos trocar aqui de uma canetinha, botar uma outra canetinha aqui, vou colocar uma canetinha roxinha aqui, E aí vocês acompanham comigo aí, a diagonal secundária. Então vai ser a diagonal principal menos a diagonal secundária. Aqui já deu para perceber que é 0, né? No nosso caso aqui, nós vamos ter o que aqui? Nós vamos ter 2022 elevado a x, né, pessoal? Aqui,
elevado a x. 2022 elevado a x, cosseno ao quadrado de alfa. 2022 elevado a x, cosseno ao quadrado de alfa. Beleza. Vamos para a próxima linha, né? Diagonal, né? E aí eu vou tentar fazer um pouquinho mais curto aqui para vocês entenderem o que está se passando. Eu tenho um zero no meio da multiplicação aqui, ó. Facilita a vida da gente demais, né? Dá zero. E aí você tem aqui, ó, bem tranquilo para resolver. Você tem como resposta aqui, ó, menos 2022 elevado a x, seno ao quadrado de alfa, menos, acompanhem, 2022 elevado a x, cosseno ao quadrado de alfa. Isso é o f de x, e o f de x tem que ser igual a quanto? A menos 1, né? Aí você vai falar assim, mas professor, de onde saiu esse menos? É porque é a diagonal principal, a soma dos elementos das diagonais principais, né? Primeiro você multiplica as diagonais, né? A soma dos produtos das diagonais principais menos a soma do produto das diagonais secundárias. Esse menos aqui, ó, ele saiu porque aqui é 0 e 0 e aqui é positivo. Menos com mais dá menos. Então, aqui é menos 1, né? Que ele diz que o f de x, na verdade, né? Lembrar que o f de x é o determinante da matriz, fazendo ela igual a menos 1. Eu quero saber qual é a solução que nós vamos ter ali. O que nós podemos afirmar? Note o seguinte, que eu posso multiplicar toda a minha igualdade aqui por menos 1. Vou multiplicar tudo por menos 1. E assim eu troco o sinal aí, ó. Eu vou ficar com 2022 elevado a x, seno de alfa, mais 2022 elevado a x, cosseno ao quadrado de alfa. Isso, trocando o sinal do menos 1 ali, vai ficar 1 ali. Bom, podemos colocar o 2022 elevado a x em evidência, né? Uma fatoração bem básica. Posso colocar em evidência, eu vou dividir essa expressão por essa, vai sobrar quem? Seno ao quadrado de alfa. Vou dividir essa expressão aqui, que me faltou o alfa aqui. Vou dividir essa expressão aqui por 2022 elevado a x, vai sobrar mais cosseno ao quadrado de alfa. Opa! Apareceu alguma coisa que a gente conhece muito e é uma relação que você que vai fazer aí prova militar, você não pode deixar de saber essa relação de cor e salteado não, tá? Seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa, ou seno ao quadrado de qualquer ângulo, mais o cosseno ao quadrado deste mesmo qualquer ângulo, né? É sempre igual a 1. Então, ó, essa expressão aqui, ó, não tem nem a dúvida, isso aqui vale 1. Então, ó, na verdade eu tenho 2022 elevado a x vezes 1. Então, vou escrever aqui, ó, para não pular etapas aqui, ó. 2022 elevado a x vezes 1. Isso igual a 1. Lógico que aqui vai dar 2022, né? Elevado a x igual a 1. Pense comigo. Para os números reais, nós temos a propriedade que diz o seguinte: todo número diferente de 0 elevado a 0 vai ser sempre igual a 1. E com o 2022 não é diferente.
2022 elevado a x é igual a 1, se e somente se 2022 elevado a x for igual a 2022 elevado a zero, uma vez que 2022 elevado a zero é 1. Logo, concluímos então, achamos o f de x, na verdade, né? O determinante em função de x, para ele ser igual a menos 1, o valor é 0. E aí você marcaria qual a opção correta lá. Vamos olhar, analisar as opções? Nós achamos uma solução, não foi? Ó, letra A não possui solução real. Descarto. Possui uma única solução real. Evidentemente, a letra B. Mas vamos analisar a letra C, que eu acho que eu troquei ela. Possui 2.000... Gente, 2.022 soluções. Isso aqui é para aquele aluno que não sabe nada de determinante e ele vai achar assim, pô, tem 2.022 ali, eu vou marcar essa opção como correta. E aí ele toma pau na prova. Aqui é uma aberração, né? Essa letra C é uma aberração, na verdade ela era a letra D na prova. É uma aberração, você poderia descartar imediatamente. Possui apenas duas soluções? Não, não possui duas, possui uma. Possui infinitas soluções? Não, não possui infinitas soluções. Possui uma solução real, aqui ó, o zero. Uma solução real. Então, para a resposta da nossa questão, que nos dá aí o gabarito, né? É a letra B. Possui uma única solução real. Espero que vocês tenham gostado. Se isso aconteceu, não esqueça de deixar um like e compartilhe e até a próxima videoaula.